presidente, só para lembrar a Vossa Excelência que nós tínhamos assumido o compromisso, senhor presidente, com esse debate que, na realidade, pautado pelo Senado, aqui representado, inclusive, até agora por duas comissões. Os debates envolvendo as matérias do Pacto Federativo, que, na nossa opinião, a partir, inclusive, do trabalho feito pela senadora Ana Amélia, pela senadora Lúcia Vânia e o senador Anastasia, com a coordenação do relator geral, o senador Fernando Bezerra, nós já havíamos listado as matérias cujo impacto é impacto negativo, portanto, matérias que já foram apreciadas como a matéria impactos negativos do ponto de vista de onerar, mas impactos positivos do ponto de vista de prosperar. Então, portanto, como a matéria da PEC da irrigação já votada, as matérias que envolviam a questão dos consórcios, as matérias que tratavam da própria questão, inclusive, do não comprometimento das despesas em relação aos projetos, assim como também matéria, inclusive, que foi relatada pelo senador Zé Serra, matéria essa que tratava da questão da manutenção das estradas, a nossa malha rodoviária federal. Entendemos que o outro lote de matérias, inclusive, que precisam ser apreciadas em plenário, como a própria matéria que está aqui da questão do debate que envolve os recursos que poderiam ser repatriados agora num debate, inclusive mais aprofundado, na medida que o governo aponta já o compromisso de envio de matéria para esta casa. Entendemos, inclusive, que é importante o assumimento por parte do governo da iniciativa dessas matérias, assim como também quero reafirmar aqui a posição que nós já tínhamos tirado na Comissão do Pacto Federativo, que é a necessidade, inclusive, mesmo tendo uma medida provisória encaminhada para essa casa, que trata da questão dos fundos, medida provisória, inclusive, a qual eu fui designado como relator, mas que eu tenho insistentemente, inclusive, me pronunciado acerca da necessidade, da exigência e da oportunidade da constitucionalização dessas matérias. Portanto, não há como apreciar essa matéria sem a devida constitucionalização, o que levou ao relator da resolução número 1, o senador Wellington Fagundes, em absorver as emendas que, em conjunto, tinha apresentado com o senador Ricardo Ferraz, para que a resolução pudesse conter as exigências para sua entrada em vigor. Exigências como questão dos recursos, exigência da criação dos fundos e, principalmente, a exigência da constitucionalização dos dois fundos. E lembrando aos senhoras e senhores senadores que, mesmo aprovando a matéria para repatriar recursos, obrigatoriamente, tanto da multa quanto de imposto de renda, esses recursos primeiro têm que abastecer, devem e têm a obrigação de abastecer os fundos constitucionais e os fundos de participação de município e participação dos estados. Isso é uma matéria constitucional, meu caro senador Elmano. Não tem como a gente pegar um recurso desse agora e repassar para fundos novos sem que a parcela que constitucionalmente é prevista do imposto de renda, e lembrando que multa é decorrente da existência do imposto de renda. Então, portanto, esses recursos precisam cumprir primeiro essa etapa, abastecer os fundos para municípios e o fundo para Estado. Então, portanto, só poderemos fazer o repasse para qualquer outro fundo depois, inclusive, de atendido essas demandas. É por isso que nós estamos insistindo na apresentação de uma emenda à Constituição que, de uma vez por todas, determine o modelo de Constituição e o modelo de repasse desses fundos. Então, portanto, aguardamos com ansiedade até o posicionamento do governo em relação a essa medida provisória, em relação à questão dos recursos que poderão ser repatriados, portanto, os recursos oriundos de multa e de imposto de renda, para que a gente possa, na Constituição,
determinar como e de que forma os recursos serão repassados para garantir a compensação das perdas e para garantir o desenvolvimento regional, de forma constitucional, meu caro senador Elmano. Portanto, Presidente Elmano.